Oi, eu sou Marina e aqui vão as leituras que eu fiz no ano passado, que eu gostei muito, as melhores pelo menos, para que talvez as minhas leituras de 2022 sejam as leituras de vocês de 2023. Vamos lá? Esses são livros que eu li no ano passado, mas de modo algum quer dizer que eles foram lançados no ano passado, só para deixar claro. Eu geralmente coloco uma meta de número de livros para ler no ano. Isso para mim é a única meta que funciona em relação a leituras. Se eu colocar o nome de cada livro que eu vou ler, não vai dar certo. Eu já fiz isso no caderninho anterior. Eu levei anos e não preenchi nem a metade de uma paredinha de tijolos que era, enfim, o tracker de livros que eu deveria ler naquele ano. Não deu certo, mas para mim colocar um número de leituras me faz não esquecer que eu deveria continuar lendo sempre, e toda vez que eu vejo aquele número me estimula a tentar ler alguma coisa naquele momento. Eu acabo conhecendo novas leituras, porque nem sempre tem o livro que eu quero disponível, e aí dá tudo certo. Não é algo que eu me desespero se eu não cumprir. Inclusive, ano passado não cumpri. Era pra eu ter lido 50 livros, eu li 47, mas tá ótimo, tá maravilhoso. Esse ano eu coloquei uma meta um pouco mais alta, porque eu acho que eu vou ter mais tempo livre, mas eu nunca sei, o ano acontece e volta e meia isso muda, eu posso mudar também o objetivo no meio do ano, sem estresse. Funciona pra mim, talvez funcione pra você também. Sem mais, vamos pro vídeo então, porque tem muita recomendação, muito livro legal. Só uma última observação: ano passado eu li poucos livros 5 estrelas, mas muitos livros 4 estrelas, e dá pra dizer que foi um dos meus melhores anos de leitura em termos de consistência, por terem muitas leituras boas. Inclusive lá no Goodreads, pra quem não acompanha, é uma plataforma pra acompanhar suas próprias leituras e de alguns amigos que você seguir. Lá no Goodreads, a minha média de notas pros livros foi maior esse ano, então acho que foi um bom ano de leituras. Acho que por isso tem tantas leituras aqui pra recomendar. Então, sem mais, vamos pras leituras, que acho que tem bastante coisa legal por aí. Esse vídeo vai ficar gigante. Os livros não estão em ordem de quanto eu gostei, mas se eu favoritei, eu conto pra vocês, tá bom? Vamos lá. O primeiro livro é A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. É um livro que tem mais de 10 anos. É infanto-juvenil, eu acho, ou jovem adulto, acho que jovem adulto, na verdade. E ele é um reconto da Ilíada. Eu sempre quis ler alguma coisa que fosse um... Na verdade, eu queria ler a Ilíada. Aí comecei e não consegui, achei muito truncado, óbvio, né? Não é fácil de ler. Então, eu decidi buscar recontos da Ilíada que fossem mais facinhos pra eu assimilar melhor essa história antes de ler. Esse é um livro super leve, super bonitinho, a construção dos personagens é legal, o roteiro é interessante, eu me afeiçoei aos personagens e agora eu sei um pouquinho mais sobre a história da Ilíada. O próximo livro virou um favorito e pra mim, me parece que todos os livros desse autor sempre viram favoritos, que é As Bruxas do Roald Dahl. Volta e meia eu venho aqui pra falar de algum livro do Roald Dahl, que é esse autor que escreve pra criança, né? Escreve livros infantos juvenis, geralmente, A Fantástica Fábrica de Chocolates, Fantástico Senhor Raposo, As Bruxas, Matilda, que são livros que viraram filmes, geralmente, né? Todos esses eu acho que viraram filmes. E pra quem conhece aquele filme A Convenção das Bruxas, esse livro é basicamente a mesma história. Foi ele que deu origem ao filme, até onde eu sei. E esse é um filme que pra mim, pelo menos, é muito nostálgico, muito gostoso de assistir. E o livro é a mesma coisa, é uma delícia, só tem mais detalhes, mas é basicamente a mesma história. E acho que a única crítica que eu tenho a esse livro, assim, a principal, é que é uma história muito, assim, de bem e mal, né? Não tem, as bruxas não tem nada, nenhuma motivação plausível, então elas não têm esse lado cinzento que talvez faria com que a gente desse mais camadas pro livro e, não sei, tivesse ali algum conflito de gostar delas em algum sentido ou por algum motivo. Não, é bem mal, bonzinhos, malzinhos. Esse pra mim é o problema do livro, mas eu acho muito nostálgico, muito gostoso de ler. Próximo livro é Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. E o Dan Ariely é professor de psicologia e de economia comportamental. É isso, eu tava demorando pra lembrar qual era a matéria que ele dava, porque eu achei super diferentona e não gruda na minha cabeça. Mas enfim, ele vai falar sobre diferentes experimentos que foram feitos, especialmente
nessa área de economia comportamental, que tem a ver com psicologia, né, até onde eu entendi, e esses experimentos vão ensinar, né, coisas pra gente que são muito interessantes sobre o nosso próprio comportamento. Eu fiz aqui algumas observações para passar para vocês terem uma ideia mais ou menos do que se trata. Uma das coisas que eu aprendi com esse livro é que a gente baseia as nossas decisões, novas decisões, nas nossas decisões anteriores. Então, talvez a gente deva tomar mais cuidado com as nossas primeiras decisões, sabe? Nossas mudanças de padrão de comportamento. Então, aquela primeira vez que você decidiu gastar mais do que você tinha, talvez seja padrão, né? Se torne padrão para novas decisões. Aquela primeira vez que você decidiu, não sei, fazer algo errado, algo que te faz mal, enfim. Pode ser o início de um novo padrão, já que as próximas decisões vão sempre ter essa decisão agora como parâmetro. Interessante, né? Outra coisa que eu aprendi com esse livro foi algumas questões financeiras, digamos assim. Por exemplo, os experimentos vão mostrar que a gente se sente melhor fazendo trabalho voluntário do que menos injustiçado, digamos assim, não é melhor, mas a gente se sente menos injustiçado se nos convidam para fazer trabalho voluntário do que se decidem nos pagar menos do que a gente vale, do que, enfim, menos do que a gente cobraria normalmente. A gente vai achar mais injusto que nos paguem menos do que não nos paguem nada e a gente opte por fazer esse trabalho voluntário. Curioso também, né? Eu achei bastante curioso. Outra coisa que a gente aprende com esses experimentos é que o preço muitas vezes afeta a demanda, que é uma coisa bem curiosa e que vai de encontro ao que se diz na teoria liberal, né? Onde a demanda afetaria o preço, né, em psicologia, como é que chama? Em economia comportamental, os experimentos parecem ter provado o contrário. Bastante interessante também, né? E então são afirmações desse tipo que a gente consegue tirar desses experimentos com uma linguagem super acessível. Claro, é um livro que vai falar experimento após experimento, então às vezes se torna cansativo, nem sempre é o livro que a gente quer ler pra, espairecer e não pensar em nada, mas é um ótimo livro para pensar nas relações sociais e aprender, com certeza, coisas de psicologia que a gente provavelmente nunca pararia para ler esses artigos sem motivo nenhum, assim. Então, ele reuniu todos em um livro só, eu acho isso bom demais. Então vamos logo pro próximo livro, porque senão a gente não acaba hoje. O próximo livro é Sandman. Eu sabia que a série do Sandman ia sair e eu tava assinando o Audible e no Audible tinha o livro do Sandman, se eu não me engano eu não ia pagar mais nada pra ler isso. Ou ia. Não lembro, acho que o 1 eles não cobram nada, tá dentro, ele tava incluso na minha assinatura. Não lembro bem, sei que eu li Sandman e eu cometi, então, vocês já perceberam, esse crime que é ler o Sandman em audiolivro, né? Então, ler o Sandman, eu não olhei os quadrinhos. Eu já tinha visto os quadrinhos em algum momento da vida, mas eu não li dessa forma. Mas, mesmo assim, eu achei muito, muito, muito bom e acho que eu aproveitei muito mais da série por ter audiolido os quadrinhos. Sandman, pra quem não sabe, é o João Pestana, né? Essa entidade que cuida dos sonhos das pessoas. E aí, o Neil Gaiman é muito bom, eu acho, em premissas, né? Estabelecer essas premissas interessantes. Eu já tinha lido antes O Cemitério. É um livro sobre o cemitério, sobre uma criança que vai parar no cemitério e aí ela cresce dentro do cemitério com as almas penadas, sendo meio que a família dela, e tá aí uma ótima premissa também. Só que eu acho que nesse outro livro do cemitério, o Sandman não faz isso tão bem de desenvolver a premissa. É uma premissa legal, mas não desenvolve tão bem. Eu acho que em Sandman ele faz isso com muito cuidado e o desenvolvimento é muito bom. Eu não costumo gostar, e aí é uma questão pessoal, mas eu não costumo gostar de contos ou formato de contos. O Sandman é mais ou menos assim. Pra quem tá mais familiarizado com quadrinhos, talvez isso faça mais sentido. Eu não sei, são diferentes arcos que acontecem em Sandman, então é como se fossem contos diferentes, né? Situações diferentes, mas pelo menos elas estão conectadas
pelo Sandman, né? Então, pra mim, isso foi um pouco mais tranquilo. Gostei mais de alguns, não gostei tanto de outros, mas sempre, cada história tinha pelo menos um pedacinho que era muito, muito, muito interessante. Pra vocês terem uma ideia do quão interessante era essa história, o Sandman, ele tem alguns irmãos que são o desejo, o delírio, a morte. Então, por exemplo, em uma situação, ele aposta com a morte que um humano que tá querendo viver pra sempre não vai querer viver pra sempre se ele ganhar a vida eterna. Ele vai pedir pra não viver pra sempre em algum momento. E aí a morte dá risada do Sandman. Ela, aliás, é super pra cima, o que é muito curioso e muito interessante de acompanhar. Ela ri do Sandman, aposta-se com ele, então, e acho que a cada 100 anos o Sandman visita esse homem pra saber se finalmente ele não quer mais viver, né? Pra ver como é que tá indo a vida dele, assim, dar uma sondada. E isso é mega interessante, eu acho que é bem desenvolvido. Enfim, pra quem viu a série, é bem parecido, mas, de novo, no livro tem mais detalhes, é super bem escrito. Talvez um novo favorito, eu ainda não decidi. O próximo livro é Nascida em 1982, da Cho Nam-ju, e ela fala sobre basicamente a vida de uma mulher vivendo nesse período, né, nos anos 80, na Coreia do Sul, e mostra o machismo no dia a dia dela, assim, né, a família juntando dinheiro pro irmão dela ir pra universidade porque ele é homem, no caso dela não, as meninas sofrendo assédio no colégio e o colégio culpando elas por se vestirem de certa forma. Infelizmente é extremamente relacionável, mas é interessante ver que era tão explícito assim, não sei se continua assim até hoje, não duvido que continue de certa forma, mas é bem escrito. É interessante porque a gente não lê muita coisa asiática, né? Eu tento buscar livros asiáticos que o pessoal tá gostando, e eu quero conhecer um pouco mais dessa cultura. Eu acho que através dos livros a gente conhece um pedacinho a mais. Próximo, então, é A Taste for Poison. Eu não achei ele em português. Esse é basicamente um livro sobre venenos, de um jeito que eu sempre quis ler sobre, porque ele não só relata quais são os venenos, né? Fala um pouco sobre os venenos e fala um pouco sobre a parte técnica dos venenos, como ele dá um background histórico, ele fala um pouco sobre quem se suspeita em termos de figura histórica que tenha morrido com aquele veneno, ou historicamente para que ele é usado. Eu achei muito divertido. Basicamente ele é isso, e ele cumpre a proposta de ser instrutivo e divertido também. O próximo livro é The Housemaid. Eu também não achei ele em português ainda. Eu não sei se ele tem a ver com aquela série que tem na Netflix, na Amazon Prime, na verdade, que eu vi que tem o mesmo nome, talvez sim. Pra quem viu, diz aqui no comentário. Mas o livro, basicamente, é um thriller, né? Um livro de suspense, onde a gente acompanha uma menina indo trabalhar numa mansão, e ela vai trabalhar como staff da mansão, assim, como uma espécie de camareira, assim. E a gente vê que ela tem alguma relação ali, alguma relação com essa mansão, com essa família, algum segredo que a gente não tá entendendo, e ao longo do livro a gente vai conhecendo mais sobre esse segredo, conhecendo mais sobre essa família e os segredos que essa família esconde, e é bem interessante, assim, tem cenas de ação no final e as coisas vão se movimentando mais rápido conforme a gente lê o livro. Ele me tirou de um período que eu tava sem ler muita coisa, sem querer muita leitura, e eu achei super bom de ler, assim, eu retomei as leituras a partir dele. Outro livro que me tirou, assim, de uma fase que eu não tava querendo ler muito, e eu li super rápido, achei também super gostoso de ler, é Verity, da Colleen Hoover. Deu vontade de ler outros livros dela. Também é um livro de suspense, só que nesse caso a gente acompanha uma escritora que foi convidada pra escrever o próximo livro de outra escritora que tá em coma. Pra escrever esse próximo livro, ela iria pra casa dessa escritora e reviraria os papéis dela no escritório e tal, pra tentar montar o próximo livro da escritora que tá em coma. Só que revirando esses papéis,
10 ela descobre uma espécie de diário ou memórias e a gente começa a acompanhar essa leitura junto com a história que tá acontecendo. E aí o livro corre muito rápido porque a gente quer ler tudo pra poder voltar pros trechos em que ela tá dizendo, tá lendo essas memórias, porque são muito interessantes, muito mais fortes do que a história principal. E ele tem um final ambíguo, e aí as pessoas se dividem em relação ao que elas acham que aconteceu no final mesmo, ou que elas querem que tenha acontecido, enfim, é bem legal. Como eu disse, me animou a ler outros livros da autora, mas eu já fiquei sabendo também que esse é um livro bem diferente do que a autora costuma escrever. E aí isso me desanimou bastante. Eu espero que ela volte a escrever suspense em algum momento, porque eu sei que ela escreve bastante. Outro livro bem legal de ler, bem curtinho também, que voa, é The Dispatcher. Eu acho que esse livro também não tem ainda a tradução para o português. Se tiver, eu vou deixar aí a capa. Eu acho que ele é do John Scalzi. Mas esse basicamente é um livro em que a gente vai acompanhar uma premissa também muito interessante, muito legal. É um mundo em que do nada começou a acontecer o fato de que quem é assassinado revive no seu lugar de conforto. Então, por exemplo, sei lá, a pessoa sofre um assalto, o assaltante faz uma tentativa de matar ali a vítima e a vítima desaparece dali, puff, e aparece em casa, na cama, 100%. E aí ninguém sabe por que isso acontece, mas a gente vai acompanhar já anos depois disso ter começado a acontecer, quando já existe uma profissão chamada a dispatcher, né? Que seriam as pessoas que matam as pessoas que estariam pra morrer, por exemplo, uma pessoa que tá numa cirurgia, a cirurgia não vai bem, mata essa pessoa para que ela renasça lá no seu lugar de conforto e possam tentar a cirurgia de novo. E aí essa premissa eu achei super bem desenvolvida nesse primeiro livro. É uma série de livros e o segundo eu achei que já não desenvolveu tão bem a premissa, mas o primeiro foi muito legal. Eu acho que ele funciona bem como um livro solo para quem quer uma leitura rápida, divertida, bem interessante, com uma premissa bem legal. O próximo livro também é super curtinho. No Goodreads diz que ele tem 3 páginas, mas não é bem isso. Ele tem um pouco mais, alguém cadastrou isso errado. Mas ele é uma sequência de contos bem curtinhos, se chama The Egg, do Andy Weir. Ele é de ficção científica, que são as coisas que o autor costuma escrever sobre, e os contos são bem divertidos. Eu acho que não vale a pena falar muito sobre eles, porque ele é tão curtinho que, enfim, vão por mim, é divertido, é de ficção científica, as premissas são legais e não vale a pena saber muito dele antes de pegar pra ler. O próximo livro é Daisy Jones and the Six, é o mesmo nome em português, da Taylor Jenkins Reid, que é a mesma autora de Sete Maridos de Evelyn Hugo. Nesse livro, como sempre, a autora vai descrever personagens que não são reais, como se eles fossem. Então a gente acompanha essa banda da formação dela até o término dela, como se fosse um documentário. E como sempre, a gente se apega aos personagens. Eu achei não tão boa quanto Sete Maridos de Evelyn Hugo, mas também um bom passatempo, também bons personagens, bom roteiro, eu achei bem interessante. O próximo livro que eu li foi Fogo e Sangue, do George R. R. Martin, que não é como os outros livros lá de Gelo e Fogo, mas é sobre uma história que se passa 100 anos antes, também porque essa aí a série é bem parecida com a série, mas conta muito mais do que a série mostrou e talvez conte as próximas temporadas também, então quem não quer spoiler talvez não seja uma boa. Mas é um livro bem legal, é basicamente uma fofoca de Westeros de muito tempo atrás. Eu acho que ouvir em audiolivro é mais divertido do que ler, porque ele é muito grande. Em audiolivro tem ali a entonação e tal, a coisa passa muito mais rápido. Acho que vale mais a pena. O próximo livro que eu tenho para recomendar é To Be Totally Fortunate, da Becky Chambers, que é um livro que também não tem tradução ainda para português, mas quem conseguir ler em inglês acho que vale a pena. Ouvir o audiolivro também é super legal, é um livro curtinho, acho que tem 4, 5 horas, e é sobre um grupo de astronautas que tem uma missão, daquelas missões em que os astronautas ficam dormindo por um tempo, uma espécie de cápsula, e depois vão ter que fazer várias análises, enfim, aquela coisa tradicional de filme de astronauta. Só que acontece uma coisa durante a missão e eles têm que lidar com esse problema, e eu acho que eles lidam de uma forma muito interessante. São todos cientistas e se
você aí faz pesquisa, eu acho que vale muito a pena ler porque tem uns insights muito interessantes sobre o propósito de fazer pesquisa. Acho que foi a parte mais legal desse livro. Eu tenho vários livros ainda para recomendar, então os 2 próximos eu vou recomendar juntos, que são os livros 4 e 5 de Desventuras em Série. Eu não tinha gostado tanto desses livrinhos infantis e tal, porque eu achei que no primeiro e no segundo, os personagens não são tão bem desenvolvidos, o roteiro não é tão interessante, mas isso muda bastante no 3 e no 4, onde eu acho que tem uma mensagem por trás das coisas que acontecem, o roteiro é mais interessante, as intrigas são mais interessantes e eu tô esperançosa para os próximos livros. E agora, finalmente, eu acho que eu tô me apegando um pouco mais a essas crianças, a esse mundo, e eu quero ver eles se darem bem, depois se darem mal de novo, e tô me divertindo com essas histórias. É bem levinho, é infanto-juvenil, mas é divertido. Eu gosto muito de livro pra criança, assim, pra esparecer, não pensar em nada muito importante, muito sério. Um pouquinho de droga, um pouquinho de salada, né? A gente pega algumas coisas mais pesadas, mistura com outras mais levinhas e vai levando a vida. E é assim que a gente passa pro próximo livro, que é Tudo é Rio, da Carla Madeira, que é um livro bem pesado, né? Ao contrário desses livros anteriores, infanto-juvenis e tal, Tudo é Rio é uma história bem pesada sobre, assim, a vida como ela é, sobre uma cidadezinha bem interiorana e as relações que acontecem nessa cidadezinha. Acho que fala muito sobre ser mulher, mas também sobre ser mãe e sobre relações de confiança. Eu não sei descrever muito bem Tudo é Rio, porque eu acho que a coisa mais do livro é o quanto a Carla Madeira passa a emoção dos personagens e se você quer uma coisa levinha, talvez esse não seja o momento. E quem sabe falar de coisas pesadas de um jeito levinho é a autora do nosso próximo livro, que é também uma recomendação, que é Furiosamente Feliz, da Jane Lawson. Esse livro vai falar sobre essa autora que tem vários diagnósticos de ansiedade, fobias, várias questões mentais que dificultam a vida dela e como ela tira o melhor dessa situação, mas não é um livro assim de autoajuda, não, ela dá risada das coisas que ela passa, assim, ela apresenta pra gente as limitações que ela acaba tendo de não querer sair de casa, de não querer viajar, mas ela é muito engraçada, assim, muito pra cima do quanto, mesmo quando ela tá falando de períodos que ela passa em depressão, enfim, ela acho que lida com humor com essas situações. E pra vocês terem uma ideia, o animal dela de conforto emocional é um guaxinim empalhado que ela quer levar no avião, então é bem engraçado. A próxima ótima leitura que eu fiz no ano passado se chama Antes que o Café Esfrie, de Toshikazu Kawaguchi, espero que seja assim o nome, que é basicamente uma história onde se fica sabendo que num café, né, uma moça fica sabendo que num café é possível voltar no tempo, num café, assim, um lugar café, né? E aí, para voltar no tempo, é necessário seguir algumas regras. Uma delas é terminar de beber o café antes que ele esfrie. E aí, a gente vai ver várias histórias se desenrolando nesse café de pessoas que voltaram no tempo dessa forma e as consequências de voltar no tempo, de não tomar café, de... Enfim, é uma história levinha, gostosa de ler. Eu achei um pouco longo, porque eu não gostei, acho que da última história, ou penúltima história, mas é uma delicinha de ler. Em geral, assim, é bem gostoso. Não é uma obra-prima, uma coisa genial, assim, mas é bem divertido. Eu achei divertido, um bom passatempo. Antes de falar a última leitura que eu recomendo, eu vou fazer uma menção honrosa aqui a 3 livros que eu já falei lá no vídeo de favoritos de não ficção, que são Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é um diário dela lá em 1960, falando sobre a vida dela na favela e sendo mãe solo, enfim, é um livro muito legal, muito incrível, difícil também de ler, mas a gente se afeiçoa muito a ela. Outro livro é Bias, da Jennifer Eberhardt, que é um livro sobre, basicamente, preconceito, que a gente reproduz e o que isso causa nas pessoas, especialmente nesse livro tá falando de pessoas negras, e sobre o mesmo... mais ou menos o mesmo assunto, eu recomendo muito A Lacuna de Autoridade, da Marianne Sigart, ou
enfim, que é mais sobre a questão da mulher e como a mulher vai sofrer as consequências desse preconceito, daí no caso de gênero. A gente conversou um pouco sobre esses 2 livros lá no vídeo sobre o que esperar das profissões jurídicas enquanto mulher. Bom, por fim, o último livro que eu tenho para recomendar, que foi uma leitura também super rapidinha, muito gostosa do ano passado, e que eu recomendo que vocês leiam esse ano, é Bad at Adulting, Good at Feminism, que é tipo ruim em ser adulta, boa em ser feminista, algo assim. Que são quadrinhos da Prudence Geertz, sobre basicamente ser uma mulher jovem adulta de classe média, e é engraçadinho, é divertido, passa rápido e é relacionável em várias situações. Bom, gente, é isso. Esse vídeo já ficou enorme. Me contem aqui embaixo, por favor, quais foram as leituras do ano passado que vocês recomendam para esse ano. E eu quero muito saber, porque eu ainda não sei que leituras eu vou fazer esse ano. Elas vão surgindo assim, e quem sabe elas surjam aqui nos comentários e vão parar lá no nosso tradicional vídeo sobre leituras favoritas do ano, no ano que vem, quem sabe. Um beijo, feliz ano novo para vocês, tudo de bom, muita saúde, que vocês consigam ler todos os livros que vocês desejam e colocaram na meta. Ou se não conseguirem também tudo bem, mas vou torcer por vocês. Beijo!